Bom, vamos lá, né? Nessa aula aqui eu quero tratar uma coisa com vocês super importante, né? Aqui a gente falou sobre sermos implacáveis, sobre a gente se ajudar, sobre sermos uma alcateia, uma família, né? Onde a gente se ajuda aqui. E aqui existem alguns princípios para você conseguir sobreviver aqui dentro. E eu fiz um apanhado desses princípios e, na verdade, aqui eu vou ser bem superficial neles porque eu trabalho esses princípios, né? Nas nossas lives, né? Às 4 da matilha. Então, todo dia, 4h15 da manhã, eu tô ao vivo lá no meu canal do YouTube, né? Se você olhar aqui no menu lateral, aqui, vai ter lá o canal do YouTube. Então, só você entrar lá, todo dia, 4h15 da manhã, eu vou estar presente explicando esses princípios e sempre trazendo reflexão. A ideia é que a gente comece o dia junto, enquanto você está me ouvindo ali, você vai fazendo o seu café, vai arrumando o seu canto de estudos, fazendo o que você tem de fazer. Enquanto vocês estão ouvindo ali meio que um motivacional, a gente vai trocar ideia, né? Vou compartilhar com vocês alguns princípios, algumas referências de livros, algumas citações e dialogar com vocês sobre isso, né? E aqui eu vou fazer meio que um apanhado geral dos principais pilares, né? Os princípios. Eu não costumo chamar isso aqui de regra, apesar de parecerem regras, só que princípio você precisa raciocinar sobre eles, né? Poxa, ele norteia o que você faz. E pode ser que alguns desses princípios você não rejeite. Mas se você quiser sobreviver aqui dentro, minha recomendação é que você siga, obedeça e respeite esses princípios, porque com certeza eles respeitarão você e o seu processo de volta. Em primeiro lugar, essa comunidade, isso que a gente está construindo, não é um fã-clube do Gil. Vocês não estão aqui para massagear meu ego, vocês não estão aqui para me endeusar, me colocar no pedestal, porque em primeiro lugar eu sou um aluno normal, sou um aluno falho, eu ainda não tiro 120, não tiro mais de 100 pontos nos simulados com frequência. A vez que eu tirei mais de 100 pontos foi uma exceção à regra. A média dos meus simulados está na casa dos 90 pontos, né? Então, eu ainda tenho muito o que melhorar, evidentemente, né? Então, não ache que eu cheguei aqui, né, que é difícil chegar onde eu cheguei, porque eu vim da base normal, estudando fraco, estudando ruim. Então, eu queria já colocar na sua cabeça, me trate como normal, né? Se você quer ser tratado normal, é assim que você vai crescer aqui dentro. O primeiro pilar é tratar as coisas como eu faço, não como as coisas impossíveis, mas coisas realizáveis. Se ele fez, poxa, eu não sou diferente, eu vou lá e vou fazer também. Então, esse é o primeiro pilar. Vocês não estão aqui para... Essa comunidade não gira em torno de mim. Muito pelo contrário, não é à toa que ele chama Projeto Polícia Federal. Não leva o meu nome, é o projeto que você tem, o seu sonho de vida. Então, o que nos motiva aqui dentro é a Polícia Federal, né, como um propósito de vida. Então, esse é o primeiro princípio. Aqui eu vou sempre falar de primeiro princípio, né, isso eu aprendi com um treinador, né, um treinador de basquete do Kobe Bryant, do Michael Jordan, que ele sempre trata listas, né, com listas, todas elas com o número 1, porque todas elas são igualmente importantes, então ele não gosta de enumerar, porque as pessoas tendem a acreditar em uma hierarquia, né? Então, vamos continuar. A outra primeira regra que a gente tem é que aqui na matilha todos devem ser respeitados. Não existe exceção, seja homem, seja mulher, seja novo, idoso, jovem, menor de idade, 17 anos ainda, que nem é formado, não importa. Todos devem ser respeitados. Só que naturalmente, aqui na comunidade, outros serão mais respeitados uns serão mais respeitados que outros, né? E por que isso? Porque eles conquistaram o respeito. Então, e como eles fazem isso? Vem a nossa outra primeira regra. A melhor forma de você ganhar respeito aqui no projeto é sendo implacável, implacável como um lobo, como a gente já trocou ideia aqui e no módulo sobre mentalidade obcecada. E como é que você faz para ser implacável como um lobo? A gente já tratou também que para você ser implacável, você precisa de 4 coisas. Tenha um bom plano, compareça nesse plano, faça seu melhor quando você estiver presente nesse plano e analise os resultados do que você fez enquanto executava esse plano. É assim que você se torna implacável. Sem comparecer, você jamais será respeitado nesse grupo. A melhor forma de você comparecer, sentou para estudar, tira foto do seu canto de estudo, do horário que você começou a estudar e posta. Finalizou o seu dia, posta quantas horas você estudou, não importa. A sua consistência aqui dentro vai te trazer respeito. Então, trabalhe em cima disso. Aqui ninguém te conhece. Essa é uma outra das nossas regras, né? Aqui você tem a oportunidade, ninguém conhece você. Essa é a nossa outra regra. Ninguém conhece você, ninguém conhece a sua história, ninguém conhece seu histórico de fracasso, ninguém conhece as suas desculpas e as suas indisciplinas. Então use isso como oportunidade para construir uma nova reputação entre os seus pares. E outra coisa, outra regra da nossa comunidade é que galinha que acompanha pato morre afogado. Então trate de se transformar em um pato, morra, mate a galinha que é em você e renasça em forma de pato, se vira. Né? Nicodemos uma vez fez algo, Jesus falou uma coisa parecida com Nicodemos na história da Bíblia, né? Porventura posso eu voltar ao ventre da minha mãe?
Não, aqui a gente não está falando sobre renascer ou sobre reencarnação, a gente está falando aqui sobre isso. Você tem uma tábula rasa, você tem uma folha em branco para poder criar nesse novo grupo de estudos, nessa comunidade, nesse ambiente. Então, se você tem uma oportunidade, vai lá, faça, mostre resultado e conquiste o respeito mais respeito das outras pessoas aqui dentro, beleza? Outro princípio super importante é primeiro você faz, depois você melhora, porque muitas vezes a gente quer ser muito excessivo, ser muito especialista, ser muito bom de primeira, só que isso nos trava, a gente impede a gente de evoluir. E aqui eu não estou falando que para você fazer, você precisa fazer mal feito. Veja bem, é uma coisa bem diferente. É uma coisa bem diferente. Uma coisa é você ir lá e fazer mal feito, outra coisa é você ir lá e entregar o seu melhor. Mas em alguns momentos o nosso melhor não é suficiente. Pensa, você pode ir lá e estudar todos os dias, você começa dando 30 minutos. Daí você aumenta 40, 50, 60, toda semana você aumenta 10 minutos. Você deu o seu melhor durante todo o seu processo, mas chegou no final do ano, a carga horária de estudo que você acumulou não foi suficiente para bater a maioria dos seus concorrentes. E isso por si só não te garante nada. Então, tenha isso em mente. Primeiro você faz, depois você melhora. Outro princípio muito relacionado com esse também é o nosso outro primeiro princípio, que é a frequência vem antes da excelência. Você jamais vai conseguir ser excelente e excepcional em determinado tópico do edital, a menos que você repita ele. Quanto mais você repete, quanto mais você comparece, quanto mais você executa, melhor você se torna. Então, frequência vem sempre antes da excelência. Outro princípio importante aqui, nosso outro primeiro princípio, é que aqui na Matilha nós somos uma família. E um lobo sempre protege ou contribui com seus pares. Então, se você não contribui, você não faz parte da nossa família. Então, isso também está relacionado com o nosso outro princípio. Somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Isso aqui é um princípio muito forte, está muito relacionado com o respeito que a gente falou aqui dentro. Aqui todo mundo tem seus desafios, suas dificuldades. Uns de um jeito, outros de outros, mas cada um tem que ressignificar seus problemas e avançar. Então, não trate a sua dor maior do que as dos demais, não trate os empecilhos e as dificuldades dos outros como sendo mais fáceis do que o seu. A grama do vizinho pode sempre parecer que é mais verde, mas na prática ele passa pelos mesmos desafios que você. Outro princípio, né? Esse aqui a galera costuma muito falar, poxa, você está entre os melhores. Primeiro ponto, você estar aqui não te faz um dos melhores. E ainda se a gente estivesse aqui entre os melhores, a nossa outra regra é, estar entre os melhores não te faz um dos melhores. Aqui, existe sempre o joio no meio do trigo. Sempre vai ter um aluno aqui no meio que eu não consegui filtrar, eu não consegui mapear. Ele tem dinheiro para poder pagar e ele entra aqui entre nós. Então, ele está sempre reclamando, ele está sempre dando desculpa, ele está sempre procrastinando, ele está sempre dando as mesmas desculpas e tendo os mesmos resultados. E a gente não consegue selecionar ele para comprar. Então, aqui dentro, a gente não tem só os melhores alunos, não se iluda. Nós temos péssimos alunos aqui também. Espero que você não seja um deles, não se transforme em um deles e não continue sendo um deles aqui dentro, porque há sempre espaço para poder mudar. Outra regra aqui dentro é não se superestime. Estar no topo não depende de você. Se coloque nesse lugar. Existem N fatores, N possibilidades que podem te tomar o primeiro lugar, ou uma posição, quiçá, uma mínima aprovação, ainda que seja o último lugar. Você não está no controle dessas coisas. Existe algo muito maior que você que está no controle das mínimas variáveis. Sei lá, perder o horário, passar mal, perder um ente querido, perder um voo, perder um ônibus, envolver um acidente, perder um braço. Eu consigo pensar em infinitas, milhões, zilhões de possibilidades que poderiam te impedir de sequer fazer a prova. Quem dirá de fazer a prova, transferir um gabarito errado, de molhar a sua prova no dia, seu gabarito perder, qualquer coisa ali que invalide a sua nota, o que você tem para fazer, tudo que você construiu ao longo desse tempo. Então, coloque-se no seu lugar e entenda que você não está no controle de todas as variáveis. Confie em quem está. E essa pessoa ela tem um nome chamado Deus. Outra de nossas regras da mesma forma que você não deve se superestimar, você não deve se subestimar. Existe sempre alguém pior que você, alguém mais atrasado, alguém menos disciplinado, alguém menos disposto, alguém menos inteligente, alguém menos esforçado por você. No entanto, essa pessoa continua estudando, fazendo o que precisa ser feito, enquanto você continua dando desculpas e se colocando como vítima. Então, tome muito cuidado com essa postura. Você não é vítima. Outra de nossas regras, não subestime nossos concorrentes. Só que também não superestime. Tá? A mesma regra que vale para você vale sobre nossos concorrentes. Lembre-se sempre, há sempre alguém fazendo mais, melhor e com mais constância que você. Isso se aplica inclusive a mim. Mas isso não quer dizer
que eles têm vaga garantida, porque se você for mais constante, se você fizer com mais qualidade, se você conseguir lá manter-se mais disciplinado do que ele, você consegue passar e ultrapassar na frente dele. Por fim não, na verdade, a gente tem vários outros princípios, né? Seus problemas jamais serão justificativa para você deixar de fazer o que precisa ser feito. Como a gente já falou, existe alguém com mais responsabilidade e menos tempo que você, entregando mais resultados do que você está entregando atualmente. Então, sem mimimi, vai para cima. Outra coisa, a regra nossa aqui, a nossa regra número 1, lobos solitários aqui dentro não são bem-vindos. O que são lobos solitários? Lobos que não contribuem são lobos solitários. E muitos de vocês vivem, né, se gabando de que não gostam de contar para ninguém o que você faz, não gosta de perder tempo ajudando outras pessoas, você prefere se confiar em você, e você fala, poxa, eu acho que eu sou esse lobo solitário. Eu vou lá e vou simplesmente extrair o melhor desses grupos, me beneficiar de tudo e dane-se o que essas pessoas estão fazendo. Eu vou aproveitar tudo. Então, muito cuidado. Você pode estar achando que você é um lobo solitário, mas na verdade você é só um caramelo abandonado por aí, cujo ninguém dá valor para o que você fala, para o que você faz. E talvez por isso você esteja sozinho. Então tome cuidado. Você pode não ser um lobo solitário. A gente já falou. Outra regra super importante, a gente trabalha isso nas revisões, a gente trabalha isso na correção de simulado e na mentalidade obcecada. O que você não revisa, essa regra é importante. O que você não revisa, você não se lembra. E quem revisa mais se lembra mais, e quem se lembra mais acerta mais, e quem acerta mais tem mais chances de aprovar. Pegou? O que você não revisa, você não lembra, quem revisa mais se lembra mais, quem se lembra mais acerta mais, quem acerta mais tem mais chances de ser aprovado. Outra regra número 1. Muita gente gosta de falar que a direção é mais importante que a velocidade. Mas eu te digo, ajuste a direção e aumente a velocidade. É isso que você precisa. Uma vez eu ouvi o Eduardo Bettini falando sobre isso, não se coloca sobre uma situação de um dilema. Então, às vezes, a gente não tem que escolher entre uma coisa e outra, a gente se coloca nessa posição. Projeto Missão ou Projeto Caveira? Use os dois, cada um tem forma diferente de simular a sua prova, cada um tem um nível de dificuldade em determinada matéria. Então, use os dois a seu favor. A gente precisa de quantidade ou de qualidade? Não, qualidade é melhor que quantidade. Não, você precisa dos dois. Trabalhe com as duas variáveis. Não escolha uma entre as duas, porque certamente você vai perder. Porque vai ter alguém que vai trabalhar com as duas variáveis. Então, aqui, a direção não é mais importante que a velocidade, porque não adianta você estar na direção certa, mas a passos muito lentos. Porque sempre vai ter alguém mais rápido, mais constante que você. Lembre-se sempre disso. Ajuste a direção e aumente a velocidade. A direção é tão importante quanto a velocidade com que você caminha, com que você estuda. Tenha sempre o pé no acelerador, mas certifique sempre de estar conferindo o mapa se você está indo na direção correta. Outra nossa regra número 1, estude todos os dias. Isso pode parecer cansativo. Obviamente, tire dias para você estudar menos, mas nunca deixe de estudar, porque se você estudar 30 minutos em um dia onde o seu concorrente não estuda, você já está em vantagem. Se você estuda 2 horas, mais vantagem. Se você estuda 4 horas no dia que você, em tese, era para descansar, você está pegando vantagem. Não estou falando para você não descansar ao longo do seu dia. Então a frase do Kobe Bryant que ele fala, descanse no final, não no meio. Então até você atingir a sua aprovação, você vai sacrificar seus finais de semana. Então você sempre vai estudar, você não tem dia de folga. Essa aqui é uma regra que muitos de vocês estão dispostos a negociar. Lembre-se, aqui é onde vocês, os lobos implacáveis, fazem o que precisa ser feito e pega a vantagem que é sua. Outra coisa, última de nossas primeiras regras, mentira, não é a última. Não deixe seus sentimentos controlarem você. Você controla seus sentimentos. Você não é uma criança. Não deixe a preguiça, o cansaço, não deixe a frustração, não deixe a decepção, a desmotivação, a tristeza, a euforia, a empolgação te dominar. Faça o que precisa ser feito. Mantenha-se fiel ao seu plano. Compareça no seu plano, entregue o seu melhor e analise o que você entregou naquilo, se foi suficiente para você cumprir o plano como você deveria cumprir. Depois repita o processo. Outra nossa primeira regra, você é bem-vindo no Clube 4 da Matilha. Então todos os dias às 4 da manhã no YouTube eu tô lá presente, ajudando vocês a acordar. 4h15 da manhã a gente está lá, de 4h15 às 4h30, uma live curta. A gente vai trocar uma ideia sobre essas regras, sobre outras coisas envolvendo concurso público, outras reflexões, outros livros, outras citações. É o motivacional para você que quer acordar cedo. É ao vivo, mas também fica gravado. E todos os dias a gente posta um desafio lá. Chega no e-mail, né? Você só precisa se inscrever. É um desafio de uma lista de questões com 15 questões ali para você fazer, para você cumprir, para te estimular a resolver mais questões.
mas também sempre eu mando um material complementar, uma coisa extra, um site para poder ler, uma coisa interessante. Você pode, inclusive, compartilhar isso aberto ao público, tá bom? Outra coisa, você é bem-vindo no nosso desafios de 200 questões em um dia ou nas 4 horas, né? Por fim, nossa primeira regra é: sempre que entrar na sala de estudos, avise no grupo. A gente tem a nossa sala de estudos online no Discord, então se você vai entrar lá, avise as pessoas, marque presença, garanta seu lugar de respeito e avise que você está entrando na sala. Quem quiser te acompanhar, vai te acompanhar. Se você tiver que entrar lá sozinho, você vai entrar lá sozinho, vai ficar lá sozinho. Use essa oportunidade para você usar menos seu celular. Beleza? Muitas regras, muitos princípios aqui que a gente discutiu, mas pode ver que todos eles fazem muito sentido, né? Deixa aqui embaixo o que você achou dessa aula. Se ela fez sentido para você, bota ela para ouvir várias vezes. Sempre que você tiver necessidade de retomar e voltar a esses princípios, ouça e volte a ter eles. Mas a melhor forma de você entronizar e aprender esses princípios é participando do Clube 4 da Matilha. 4 da Matilha é um trocadilho mesmo, né? Ficou bem legal esse nome. 4 da Matilha, 4h15 da manhã, todos os dias no YouTube, ao vivo, a gente tá lá. Conto com a presença de vocês. Tamo junto e até a próxima aula.